Queridos filhos de Deus, pelas mãos de Maria, mas passado o mês de novembro estive ausente do país e não queria deixar esta oportunidade sem fazer um vídeo em defesa de Nossa Senhora. Acerca do documento do Dicastério para a Doutrina da Fé, Mater Populi Fidelis, do dia 7 de outubro. O texto diz que não é adequado usar para com Nossa Senhora os títulos de Corredentora e Medianeira. Podemos começar, por exemplo, pelas aparições de Nossa Senhora em Lipa como Corredentora, que em 2002 foram aprovados pelo bispo local filipino. Não se pode dizer de todo que o magistério ordinário, juntamente com todos os santos e doutores da Igreja, ao longo de tantos séculos, tenham desviado os fiéis com um uso consistente e inadequado destes títulos marianos. Então, este uso destes títulos marianos, obviamente, já está dentro do chamado sensus fidelis, o senso da fé dos fiéis. Então, os fiéis não se afastam no caminho correto da fé, nem da piedade sem bem formada de Cristo e da sua mãe. Mas vamos à Igreja primitiva, vamos a nomes e vamos a expressões concretas. Santo Ireneu, doutor da Igreja do século II, lançou as bases essenciais para as doutrinas marianas de corredenção e mediação. Ele escreveu: Maria, prestando obediência, tornou-se causa de salvação, tanto para si mesma como para toda a raça humana. Na encíclica Adjutricem Populi, do Papa Leão XIII, ele se refere a Nossa Senhora como cooperadora na obra da redenção e como dispensadora da graça que dela flui. E escreve ainda: aquela que estava tão intimamente associada ao mistério da salvação humana está tão intimamente associada à distribuição das graças que fluirão para sempre da redenção. Também na sua encíclica Iucunda Semper Expectatione, o Papa Leão XIII fala da mediação de Maria na ordem da graça e da salvação e ele escreve: o recurso que temos a Maria na oração segue o ofício que ela continuamente desempenha ao lado do trono de Deus como medianeira da graça divina, sendo por merecimento e por mérito mais aceitáveis a ele, portanto superando em poder todos os anjos e santos do céu. São Bernardino de Sena afirma: toda a graça concedida ao homem tem 3 graus em ordem, pois por Deus é comunicada a Cristo, de Cristo passa para a Virgem e da Virgem desce até nós. Que Deus, que em sua misericordiosíssima providência nos deu esta medianeira e decretou que todo o bem viesse a nós pelas mãos de Maria, receba propiciamente nossas orações comuns e cumpra nossas esperanças comuns. A ti levamos nossas orações, pois tu és a medianeira, poderosa e ao mesmo tempo a nossa salvação. O Papa Pio X ofereceu uma exposição teológica sucinta da corredenção na sua encíclica Ad Diem Illum, ensinando que, em razão da sua maternidade divina, Maria merece na caridade o que somente Cristo, como Deus, merece por nós em estrita justiça, ou seja, nossa redenção. E que ela é dispensadora de todas as graças. Ele escreve: quando chegou a hora suprema do Filho, ao lado da cruz de Jesus, estava Maria, sua mãe, não apenas ocupada em contemplar o espetáculo cruel, mas gizando-se por seu Filho ter sido oferecido para a salvação da humanidade, então inteiramente participando da sua paixão, que se fosse possível ela teria suportado a um grado todos os tormentos que seu Filho suportou. E desta comunidade de vontade e sofrimento entre Cristo e Maria
Ela mereceu tornar-se dignamente a reparadora do mundo perdido e dispensadora de todos os dons que nosso Salvador comprou para nós com a sua morte e o seu sangue. Uma vez que Maria o carrega, sobretudo em santidade e união com Jesus Cristo, e foi associada por Jesus Cristo à obra da redenção, ela merece, para nós, de congruo na linhagem dos teólogos, o que Jesus Cristo merece para nós, de condigno, e ela é a ministra suprema da distribuição das graças. Foi permitido à Augusta Virgem ser a mais poderosa medianeira e advogada de todo o mundo com o seu divino Filho. A fonte então é Jesus Cristo. Mas Maria, como São Bernardo observa com razão, é o canal. Vamos agora até ao Papa Bento XV, que ensina: unindo-se à paixão e morte do seu filho, sofreu como que à morte para apaziguar a justiça divina. Na medida em que estava em seu poder, ela sacrificou o seu filho, para que possa dizer com razão que ela, junto com Cristo, redimiu a raça humana. Este é o equivalente ao título de corredentora. O Papa Pio XI afirma que, em virtude da sua íntima associação com a obra da redenção, Maria merece justamente o título de corredentora. Ele escreve: por necessidade, o Redentor não podia deixar de associar sua mãe em seu trabalho. Por isso invocámo-la sob o título de corredentora. Ela nos deu o Salvador, acompanhou na obra da redenção então a própria cruz, compartilhando com ele as dores da agonia e da morte em que Jesus consumou a redenção da humanidade. Na sua encíclica Mediator Dei, o Papa Pio XII enfatiza a universalidade do papel de Maria como dispensadora da graça, dizendo: ela nos dá seu Filho e com ele toda a ajuda de que precisamos, pois Deus quis que tivéssemos tudo por meio de Maria. O Papa João Paulo II afirmou repetidamente a doutrina católica do papel de Maria na redenção e na mediação de todas as graças, empregando os títulos de corredentora e medianeira de todas as graças. Para citar apenas alguns, ele disse: Maria, embora concebida e nascida sem a mancha do pecado, participou da maneira maravilhosa nos sofrimentos do seu divino Filho, a fim de ser corredentora da humanidade. De facto, o papel de Maria como corredentora não cessou com a glorificação do seu Filho. Recordamos que a mediação de Maria é essencialmente definida pela sua maternidade divina. O reconhecimento do seu papel de medianeira está, além disso, implícito na expressão Nossa Mãe, que apresenta a doutrina da mediação mariana, colocando o ênfase na sua maternidade. Por fim, o título Mãe na Ordem da Graça explica que a Santíssima Virgem coopera com Cristo no renascimento espiritual da humanidade, sobre a verdade transmitida pelo título mariano Medianeira de todas as graças. O Papa Bento XVI ensinou: a tota pulcra, a Virgem Puríssima, concebeu em seu seio o Redentor da humanidade e foi preservada toda a mancha do pecado original, deseja ser o selo definitivo do nosso encontro com Deus, nosso Salvador. Não há fruto de graça na história da salvação que não tenha como instrumento necessário a mediação de Nossa Senhora. Será que todos estes santos e papas estavam enganados durante 2000 anos? São John Henry Newman, que foi recentemente proclamado doutor da Igreja, defendeu o título de corredentora diante de um prelado anglicano que se recusou a reconhecê-lo. Ele declarou: quando eles encontraram você com os padres chamando-a de Mãe de Deus, segundo Eva e Mãe de todos os viventes, a Mãe da Vida, a Estrela da Manhã, o novo céu místico, o centro da ortodoxia, a Mãe da Santidade Imaculada e assim por diante, eles teriam considerado uma compensação pobre por tal linguagem. Você protestou contra ela ser chamada de corredentora. Então, o termo corredentora, na linguagem teológica, trata de uma cooperação secundária e dependente de Cristo, mas isso é óbvio, isso nunca esteve em questão, nunca. Consequentemente, seu uso não apresenta sérias dificuldades de seja acompanhado por expressões esclarecedoras que enfatizam o papel de Maria como secundária e dependente nessa cooperação. Santo Efrém, doutor da Igreja do século IV, rezou assim: Minha Senhora,
Santíssima Mãe de Deus e cheia de graça. Tu és a noiva de Deus, por meio de quem fomos reconciliados. Depois da Trindade, tu és a Senhora de todas as coisas. Depois do Paráclito, tu és o outro Consolador. Depois do Mediador, tu és a medianeira de todo o mundo, a salvação do universo. Depois de Deus, tu és toda a nossa esperança. Saúde-te, ó grande medianeira da paz entre os homens e Deus. Mãe de Jesus, nosso Senhor, que é o amor de todos os homens e de Deus, a quem seja honrado e a bênção junto ao Pai e ao Espírito Santo. Amém. Agora vamos ao Concílio Vaticano II, Lumen Gentium número 62, diz assim: depois de elevada ao céu, Maria não abandonou a sua missão salvadora, mas com a sua multiforme intercessão continua a alcançar-nos os dons da salvação eterna. Cuida com amor materno dos irmãos do seu filho, que entre perigos e angústias caminham ainda na terra, até chegarem à pátria bem-aventurada. Por isso, a Virgem é invocada na Igreja com os títulos de Advogada, Auxiliadora, Socorro e Medianeira. Concílio Vaticano II, Lumen Gentium número 62. Pensam que uma pessoa não lê, pensam que uma pessoa não sabe, mas no Concílio Vaticano II está aqui escrito isto pela Igreja. Então, se calhar, estavam enganados, não é? Mas está aqui. Recentemente, o mesmo dicastério para a doutrina da fé fez uma nota a dizer que o título de Corredentora Medianeira não podia ser usado no Vaticano, nem nos documentos oficiais, mas fora da Igreja pode ser usado. Como houve tantos padres, tantos bispos e tanto povo fiel a defender Nossa Senhora, agora já veio também esta expressão. É muito interessante que, também o que aconteceu na aparição da Mãe de Todos os Povos, em Amsterdão. Porque no ano 2001, Dom José Punkt, bispo de Haarlem, Amsterdão, aprovou as aparições. É muito curioso que em 2024, no ano passado, o Vaticano veio a dizer que eram falsas. Pela primeira vez na história da Igreja aconteceu isto. A desaprovação do Vaticano de uma aparição considerada verdadeira por um bispo. Quer dizer, durante 24 anos foram consideradas verdadeiras. Então o que é que Nossa Senhora pede? Nessas mensagens eu já as li todas. Assim, uma pessoa lê e depois quem lê fica a saber. Diz que pede o quinto dogma mariano, de corredentora da humanidade, medianeira de todas as graças e advogada dos cristãos. Diz que será proclamado pela Igreja num dia 31 de maio, não sabemos que ano, e diz que no dia em que esse dogma for proclamado, começa a derrota definitiva de Satanás no mundo e que por ela viria a paz para o mundo. Foi o Vaticano, agora diz que isto é falso. Quero partilhar convosco um mapa extremamente interessante. São as aparições principais de Nossa Senhora na França, como podeis ver aqui. Então o M começa em Lourdes, vai até Pontmain, lá em cima, vem a Pelvoise, vai a Paris e termina em La Salette. Vedes aqui, onde está aqui esta cruz, fica Lisieux e também a Cruz d'Ozolé, a Cruz Gloriosa. Pois bem, há cerca de 15 dias, 3 semanas, não recordo, o mesmo dicastério veio dizer que esta Cruz Gloriosa, estas aparições também são falsas. Portanto, primeiro foi atacado Maria e agora atacada a própria cruz. Isto, obviamente, está no verso da Medalha das Graças e também é o símbolo do movimento sacerdotal mariano. Obviamente que isso só traz mais confusão, não é? E por essa razão, Nossa Senhora está a chorar em tantos lados, como chorou em La Salette, chorou em Montechiari, chorou em Akita. É curioso que em Akita Nossa Senhora chora 101 vezes, é a imagem da Mãe de Todos os Povos, de Amsterdão, a tal que dizem que é falsa. E essa da Akita foi considerada verdadeira. Toim! É curioso, não é? Então, em Pontevedra, faz hoje 100 anos
10 de dezembro de 1925, que apareceu o menino Jesus e Nossa Senhora Irmã Lúcia na sua cela. E sabeis o que é que o menino Jesus disse? Apontando para o coração da mãe, diz assim a Irmã Lúcia: olha como está o coração da tua mãe, todo cravado de espinhos por causa dos pecados dos homens ingratos. Tu, ao menos, trata de a consolar. O menino Jesus não disse de a desprezar, não trates de a desprezar, mas trata de a consolar. É a mãe de Deus que estamos a falar. A mãe de Deus. Não é só a nossa mãe, já é a mãe de Deus há 2000 anos. E olha o que aconteceu em Tui, no dia 3 de junho de 1929. Nossa Senhora diz assim: são tantas as almas que a justiça de Deus condena por pecados contra mim cometidos que venho pedir reparação. Deus condena almas por causa de pecados feitos contra Nossa Senhora. Porquê? Porque é um pecado contra o Espírito Santo, é uma revelação do Espírito Santo. Então, filhos de Deus, haverá sempre um povo fiel, haverá sempre padres, haverá sempre bispos que defenderão Nossa Senhora. Eu próprio dava a vida por Nossa Senhora. Eu próprio morreria hoje por Nossa Senhora. Eu morro por Nossa Senhora. E defendo-a até ao fim. Nossa Senhora tem um exército. Tem um exército de filhos queridos na terra. Tem um exército de consagrados. E tem um exército também celeste. Não é? Portanto, cuidado. E eu sou monárquico. A minha mãe é rainha. O meu Deus é rei. E darei a vida por eles até ao fim. Deus abençoe, guarde e proteja.